Você já ouviu falar a respeito do transtorno de personalidade borderline ou limítrofe? A mídia periodicamente aborda sobre esse tema. E nas redes sociais, nos círculos diversos de psicologia, muito se tem falado sobre esse grave transtorno. O que é o transtorno de personalidade borderline? Esse transtorno acomete predominantemente mulheres, numa proporção de 2 mulheres para um homem em média. Inicia-se no final da adolescência e, a partir daí, um problema muito generalizado no campo emocional surge, preocupando a própria pessoa e o seu entorno. Instabilidade emocional. Esse é o protótipo desta patologia. E nós vamos observar essa instabilidade emocional em vários campos, no sentido comportamental, no sentido cognitivo ou mental e também na área emocional. Vamos apresentar aqui alguns sintomas do transtorno de personalidade borderline para que você compreenda como a pessoa funciona no seu íntimo. Em primeiro lugar, há uma preocupação marcante com o abandono. São pessoas que acreditam que serão abandonadas, que os outros não gostam dela, que normalmente as pessoas não percebem nela nenhum tipo de atrativo ou de interesse peculiar. São pessoas, normalmente, que acreditam que sozinhas não poderão dar conta de conduzir suas próprias vidas e precisam de figuras de apoio que cuidem delas, que lhes forneçam amparo, apoio, carinho, afeto, incentivo. Esse é um aspecto importante. O segundo aspecto muito importante é no campo dos relacionamentos. Nós vamos perceber que as pessoas portadoras de transtorno borderline têm geralmente relacionamentos muito perturbadores, brigas constantes, ciúme de forma muito intensa. A pessoa fiscaliza o parceiro de forma considerável, checa o celular, checa aonde está, telefona continuamente, exige, cobra, discute, cria vários problemas no campo do relacionamento interpessoal, sufocando a outra pessoa porque há uma grande exigência de afeto, uma grande exigência de presença, de proteção, pelo fato de que, como eu disse anteriormente, há um grande medo do abandono. E a estratégia para evitar o abandono é justamente controlar, fiscalizar, comandar o aspecto do relacionamento. E nesse campo do comando ou do controle do relacionamento, situações muito complexas de manipulação do relacionamento ocorrem, fazendo com que a pessoa que se relaciona com o portador de transtorno borderline se canse, fique exaurido e acabe realmente abandonando aquela relação. O terceiro ponto importante é no campo da autoimagem. A pessoa olha para si com manifestações de menosvalia. Ela se acha, por exemplo, feia, gorda, alguém sem atrativo, alguém que os outros não vão conseguir de forma alguma verificar algo positivo, algo interessante com que se conectem. Geralmente são pessoas que têm uma avaliação da própria imagem muito distorcida. Consequentemente, desvalorizam-se como pessoas, se sentem às vezes um lixo, um nada, alguém que os outros jamais perceberão algo de interessante para se ligarem, para se conectarem, o que naturalmente é uma grande fonte de ansiedade. Um outro aspecto importante é no campo da impulsividade. Normalmente são pessoas impulsivas. Como exemplo, gastam demais, comem excessivamente, têm muitas vezes relações promíscuas, isto é, multiplicidade de parceiros, relacionam-se de maneira muito fugaz
e, ao mesmo tempo, intensamente com pessoas que conheceram há pouco ou que sequer conhecem efetivamente. Há, portanto, um comportamento sexual desregulado com muita frequência. Então, a impulsividade é algo muito marcante nessas pessoas. No campo da impulsividade, nós podemos incluir também o fenômeno de uma raiva muito intensa. São pessoas que têm uma raiva que não conseguem explicar. Pacientes que fazem acompanhamento comigo dizem assim frequentemente: eu tenho uma raiva dentro de mim que eu não consigo entender. De repente ela vem e eu quero atacar tudo e todos. E não aconteceu nada tão especificamente. Parece que brota dentro de mim essa raiva que toma conta e eu saio atacando, saio agredindo, saio ferindo. Repentinamente me arrependo demais de tudo que eu fiz. Então essa raiva é um sentido muito marcante no campo emocional do paciente borderline, junto com um outro aspecto importante, que também nós podemos chamar de sentimento crônico de vazio. Muitos, a grande maioria, relata normalmente que experimenta um vazio interno muito intenso, uma sensação de tédio da vida, uma sensação de falta de sentido. Não há significado, não há valores, não há nada no ponto de vista motivacional que os impressione. Há um grande vazio no contexto global da vida que levam. Um outro aspecto muito importante, a labilidade emocional. São pessoas, e essa é uma característica importante, que em um mesmo dia ou em questão de horas saem da depressão para a raiva e depois para a culpa e em seguida para a indiferença. Em pouco tempo ao longo do dia experimentam vários padrões de sentimentos. Acordam, por exemplo, muito irritadas, mal-humoradas, brigando com tudo e com todos. Logo em seguida, experimentam uma sensação de vazio, de tédio, de indiferença. Pouco importa o que está acontecendo em redor. Logo mais, acabam ficando deprimidas, entristecidas, necessitando de acolhimento, de colo. E no fim, experimentam, por exemplo, uma percepção de que as pessoas se desinteressam delas. Ninguém se importa com o que está acontecendo com elas. Então volta, evidentemente, aquela manifestação de raiva, de violência, de agressividade. Essa oscilação emocional é extremamente frequente no transtorno borderline. Muitos pacientes contam que ao longo do dia, sem que possam se conhecer tão bem e entender o que acontece, saem de um sentimento de raiva para um sentimento de depressão. Depois um sentimento de culpa muito grande e em seguida um sentimento de indiferença. Eles observam muito isso nos próprios relacionamentos. A paciente diz assim, por exemplo: eu acordo de manhã, mando uma mensagem para o meu namorado ou para o meu noivo, meu marido que já saiu, enfim. Mando uma mensagem e ele me responde de uma forma que eu interpreto como seca. Então eu fico com muito ódio, com muita raiva e acabo telefonando e discutindo brutalmente, brigando com ele. Logo mais, sinto uma culpa muito grande, uma necessidade da presença dele e telefono de volta, peço perdão e que me desculpe e que ele volte para casa. É aquele estado de instabilidade emocional. Como ele está trabalhando, ele está ali, não pode voltar naquele momento, eu adoto uma outra estratégia emocional, eu fico indiferente e digo: ah é? Então também não me importo com você. E fico horas e horas e horas sem falar com ele, ele manda uma mensagem, eu não respondo. Logo adiante, lá estou eu, carinhosa, afetuosa, gentil, preparando planos para quando ele chegar.
É uma oscilação emocional constante, em que a pessoa, ela mesma, não é capaz de se conhecer e não consegue entender como ela funciona. Há uma outra característica muito importante que é a ideação suicida. Há um aumento muito marcante do risco de suicídio nesta população. O pensamento sobre morrer, sobre sumir, é bastante frequente. Algumas vezes há, de fato, a tentativa de suicídio quando acreditam que as pessoas que estão em seu redor não gostam dela, não simpatizam com ela, não se interessam por ela e estão prestes a abandoná-la. É claro que isso é uma interpretação pessoal do que propriamente um acontecimento real. Porém, o imaginário nesses pacientes é muito rico e eles imaginam de uma forma muito intensa cenas ou imagens, acontecimentos mentais de abandono, de que ficarão entregues à própria sorte, de que serão humilhados, esquecidos, largados de qualquer forma. Esse imaginário toma conta do componente emocional e faz com que alguns comportamentos sejam muito intempestivos, como, por exemplo, uma tentativa de suicídio ou a automutilação. Começam a se cortar, a se machucar, a se arranhar, porque a raiva toma conta, a menosvalia é totalmente presente, eles perdem o controle emocional em relação a si mesmos, arranham-se, machucam-se, se ferem de alguma forma, ou para manipular o parceiro, a fim de que o parceiro não vá embora, fique com pena, fique com dó e permaneça ao lado deles, ou machucam-se justamente para contrabalançarem um sentimento perturbador de descontrole emocional. Raiva, culpa, remorso, tristeza são sentimentos altamente confusos e quase intoleráveis. E para amenizar esse nível de sentimento perturbador, machucam-se para canalizar o interesse ou a dor para um outro plano, o plano físico. Bem se vê que o nível de sofrimento nesta população é muito intenso, porque trata-se de um fenômeno de personalidade. Então a pessoa não tem um determinado problema, ela é de um jeito que a faz sofrer consideravelmente. Por isso, no campo do tratamento, a medicação frequentemente se impõe. Estabilizadores do humor, antidepressivos, ansiolíticos e outros medicamentos afins que se correlacionam têm um papel importante no controle da manifestação emocional, dos impulsos intempestivos, da depressão que muitas vezes está associada. Então isso é muito importante, utilizar medicamentos adequados, bem orientados, a fim de que os sintomas se reduzam. A psicoterapia é fundamental e geralmente duradoura, longa, porque esses esquemas de abandono, esquema de rejeição, esquemas de defeito pessoal, eu sou um problema, eu sou um lixo, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo, a qualquer momento ficarei abandonado. Esse tipo de esquema de interpretação sobre si mesmo e sobre o mundo à sua volta deixam essas pessoas em estado crônico de instabilidade no comportamento, no pensamento e na emoção. E uma terapêutica, do ponto de vista de uma psicoterapia bem orientada, é fundamental. E de uma forma duradoura, porque esses esquemas lutam internamente para não deixarem, para não saírem da paciente. A paciente funcionou dessa forma por longos e longos anos. Não é de uma hora para outra que esses esquemas, essa forma de encarar, de perceber a si mesma e o mundo, desaparecem completamente. Isso requer um grande esforço do próprio paciente e também do terapeuta para que modificações no campo interno e do comportamento produzam uma vida de uma qualidade melhor. Portanto,
Se você é portador desse transtorno ou conhece alguém, é necessário indicar ajuda ou buscar ajuda. Existem tratamentos efetivos para esse padrão de instabilidade emocional. Embora haja necessidade de um grande esforço, tanto do terapeuta quanto do próprio paciente, para essa modificação. E também é preciso reconhecer que altos e baixos ao longo do tempo ocorrerão, é claro, porque nós não somos robôs, nós somos seres humanos, nós oscilamos. Entretanto, é possível ter uma qualidade de vida mais satisfatória, uma compreensão melhor de como se comportar, de como estabelecer relacionamentos duradouros, firmes e confiantes, ao mesmo tempo aprender a reconhecer que nós, sozinhos, podemos sim dar conta da nossa vida, das nossas coisas e ter uma independência, uma autonomia segura, apesar de estarmos ao lado de alguém em que podemos amar, confiar e nos relacionar bem. Então busque ajuda. Não deixe de investir em si mesmo ou em si mesma, caso você apresente uma sintomatologia como essa que eu acabei de descrever. Eu espero que o vídeo tenha sido útil para alertar você a respeito desse transtorno ou de alguém que possa necessitar de uma orientação sua para buscar ajuda quanto a esse transtorno e desejo a você muita paz e muita luz no seu coração.